Olá, eu sou Juliana Matos e hoje conversarei um pouquinho com vocês sobre George. Alex Gino é um autor norte-americano que, segundo a orelha do livro e de uma descrição que está em seu site alexgino.com, vou deixar aqui na descrição, ele adora purpurina, sorvete, jardinagem, trocadilhos incríveis e histórias que refletem a diversidade e a complexidade de estar vivo. George é o seu primeiro romance. Segundo o autor em seu site, um dos motivos que o levou a escrever esta narrativa, este livro, foi porque ele percebeu a deficiência na literatura infanto-juvenil de certas questões, de trabalhar certas questões para esse público mais jovem. E George, ele supre essa deficiência com muita maestria. Nós vemos hoje numa sociedade em que a questão do gênero ainda é um tabu muito grande, tem-se muita desinformação sobre isso, nós temos uma confusão muito grande sobre sexualidade, sobre sexo biológico, sobre questão de gênero. Então, George é uma boa introdução para quem desconhece a questão do gênero, para quem deseja conhecer um pouco mais e principalmente para quem deseja ter um contato com a questão do gênero, com a questão do transtorno de gênero pelo olhar de uma criança. Eu, particularmente, adoro narrativas que são construídas e orientadas pela perspectiva de uma criança. E George é feito dessa forma. Nós temos uma criança que é aparentemente trans e que ela não se sente feliz no corpo que ela está. Ela não se vê da forma que os outros a veem. Então nós percebemos toda a angústia dessa criança e fica muito claro, por exemplo, que a questão do gênero não tem nada a ver com a sexualidade. E George nos mostra muito bem isso. Se você, por exemplo, já viu Tomboy e gostou muito, George é muito parecido no que tange o objetivo de mostrar a perspectiva da criança trans, mostrar como a família lida com essa questão, principalmente no que tange a criança, no que tange o poder de escolha da criança e no qual se debate até que ponto uma criança tem o discernimento para escolher aquilo que ela é, aquilo que ela deseja ser. E tanto Tomboy quanto George fazem disso de uma forma assim muito incrível, muito sensível, racional, apesar de tudo, e nos mostra assim de uma forma bem clara o que é a questão do gênero e o quão doloroso, quão é difícil para a pessoa que está nessa condição. Mostrar a questão de gênero pela perspectiva da criança, além de trazer uma sensibilidade muito peculiar à história, nos ajuda a perceber aquilo que eu disse, de que gênero e sexualidade não necessariamente vão andar juntos ou não andam juntas. E George nos mostra isso. Nós temos uma criança que não se sente no corpo correto e nós vemos o quão doloroso para ela é, o quão é difícil a convivência com ela na escola, com os amiguinhos, com os coleguinhas, e nos mostra também duas facetas dessa convivência na escola da criança. Nós vemos o quanto uma criança pode ser má, quanto uma criança pode reagir de uma forma grotesca em relação ao diferente, mas nós também vemos que uma criança, quando ela é criada, quando ela é moldada num ambiente de amor, num ambiente que mostra a ela a necessidade de coexistir com o próximo, o que nós podemos construir? Nós podemos construir uma criança amável, uma criança que busca o bem do outro, uma criança que busca a felicidade do seu próximo. E George, então, faz isso muito bem. Então é um livro que eu indico, assim, muitíssimo. Todas as pessoas deveriam ler George. Todas as pessoas de igual modo também deveriam assistir Tomboy. São duas obras assim realmente incríveis e que faz bem a todo mundo ler e assistir. Tanto a pessoa que já conhece bem a questão de gênero, que já entende, quanto aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, tem um preconceito em relação aos transtornos de gênero, que tem muitas vezes uma séria dificuldade em respeitar o outro, em respeitar aquilo que a pessoa está passando e entender o quão difícil é uma pessoa que está na condição de trans, uma pessoa que não entende que é muito fácil ser cis, mas uma pessoa que é trans sofre muito, e quando nós vemos o sofrimento de uma criança,
é realmente muito difícil, assim, é impossível não se emocionar. Então, George realmente é um livro, assim, maravilhoso, que veio para somar, que atingiu o objetivo do autor Alex Gino de suprir esta lacuna que existia na literatura. Então é um livro assim muito bem-vindo a todos os públicos. Nós temos então, aliada esta riqueza de conteúdo, um livro bastante tranquilo de se ler, uma linguagem bastante fluida, muito gostosa e uma linguagem realmente muito tranquila. Afinal, o público-alvo é um público infanto-juvenil. Nós temos uma narrativa sobre a perspectiva de uma criança, então a linguagem escolhida, a linguagem edificada neste livro foi bastante acertada. E o livro também é muito fininho, você lê assim em pouquíssimas horas, assim, é uma leitura muito rápida, porque é uma leitura que te prende, muito gostosa. Você fica com vontade de saber o desfecho dessa narrativa. E quando nós vemos a Melissa, ela se emancipando, quando nós vemos ela feliz, assim, é realmente emocionante. Nós percebemos que essa emancipação da personagem, da protagonista, ela se reflete na escrita, ela se reflete no discurso, na forma que o autor passa a se referir a ela. Apesar do nome George, o autor sempre se refere a ela com pronomes femininos, com definições femininas, mas sempre com o nome George. Então chega um determinado ponto que nós percebemos essa alteração, não somente ter esse pronome feminino, mas também de uma alteração no nome. E nós vamos perceber isso assim de uma forma bem evidente e nos fica claro o que gera essa emancipação, o que gera essa mudança. Então é um ponto bastante interessante deste livro. Então, como eu disse, é um livro assim fininho, é um livro muito tranquilo de se ler, e essa edição da editora Record ficou realmente muito bela, muito fofinha mesmo, assim, em bastante concordância com o livro. Então, parabéns, editora, e se você tiver oportunidade de ler, sim, não perca essa chance, porque é um livro assim realmente maravilhoso e que todos e todas deveriam ler. Então é isso, eu espero que vocês tenham ficado instigadas em ler George, de conhecer um pouco mais sobre esta criança e conhecer um pouco mais sobre a questão de gênero, porque faz bem, todos deveriam buscar ler um pouco mais sobre isso, buscar entender um pouquinho mais sobre a transexualidade para desconstruir os preconceitos e passar a amar o próximo, passar a entender o que aquela pessoa está passando. E George com certeza nos ajuda a ser um ser humano melhor. Então, se puder, leia George e também curta, favorite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude a divulgar o trabalho. Leia George porque é realmente um livro muito bom. Até mais, obrigada!